Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos de 3 a 6. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, acompanhe a mensagem, leia o texto e procure entender. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, e guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Irmãos, só podemos caminhar nessa carta de João mantendo na memória o que foi exposto no primeiro capítulo até o capítulo 2, versículo 2. Se você não ouviu as mensagens do primeiro capítulo até os dois primeiros versículos do capítulo 2, procure essas mensagens no canal da igreja e tenta guardar o máximo possível dessa primeira parte de João, porque toda a carta vai estar relacionada com essa primeira parte. E na primeira parte, só aqui sintetizando de forma muito rápida, nós encontramos João falando que andou com Jesus, tocou em Jesus, viu Jesus, ouviu de Jesus, e ele falando que Jesus veio em carne. Jesus era um homem. Depois ele passa a falar a mensagem que ele ouviu, e a mensagem que ele ouviu, ele sintetiza simplesmente dizendo que Deus é luz, e nele não há trevas. A partir daqui, quando João fala isso, ele já começa a demonstrar e mostrar na sua carta o nosso caminhar. E aí ele vai falar dos 3 erros que existiam na igreja naquela época e que estão dentro da igreja hoje. O primeiro deles é o erro de que o pecado não rompe com a nossa comunhão com Deus, ou eu posso pecar e manter comunhão com Deus. Um erro, uma heresia tremenda que nós encontramos também nos nossos dias, quando nós achamos que podemos viver em comunhão com Deus na prática do pecado. O segundo erro que ele coloca aí no versículo 8 e 9 do capítulo 1, é que existe pecado em nossa natureza humana. Eles diziam que o homem não era pecador, e o que João diz é que nós temos uma natureza pecaminosa. E o terceiro erro que nós encontramos é que quando eles diziam que não pecavam, aí João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Ou seja, o pecado rompe com a nossa comunhão com Deus, somos de natureza pecaminosa e pecamos. João coloca isso. A partir de agora, João vai fazer 3 provas, vai mostrar 3 provas de que o cristão tem que provar que ele é cristão, e ele vai mostrar 3 provas a partir do versículo 3, e vamos ler nessas provas na tela na frente. A primeira delas é a prova moral, a segunda é a prova social, e a terceira é a prova doutrinária. Então ele coloca 3 coisas. Se a pessoa é cristão, ele tem que provar com a sua vida, moralmente,
socialmente e doutrinariamente. Ele vai colocar isso. A primeira prova moral é essa que nós encontramos aqui no versículo 3 até o versículo 6. O que é a prova moral que João coloca aqui? É a questão de obedecer a Deus. O pecado de Adão foi exatamente a desobediência ao Pai. E que nós encontramos em Cristo é exatamente a obediência. Note o seguinte aqui no texto, olha aí para a sua Bíblia, versículo 3 diz: ora, sabemos que temos conhecido, por isto, note uma coisa, João vai falar sobre sabemos aqui, e também ele vai falar isso no versículo 5, quando ele diz: ó, nós sabemos que conhecemos a Deus por isso. Ou seja, ele está dizendo que a única forma de saber que somos cristãos é se guardamos os seus mandamentos. É o que ele diz. Sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Lá no Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho, o próprio apóstolo João diz que se aquele que permanece em Cristo é aquele que guarda o mandamento. E aquele que guarda o mandamento, o amor de Deus permanece sobre ele. Nós lemos isso lá há pouco no texto de João capítulo 15. E ele diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu permaneço no mandamento do Pai, o amor do Pai permanece em mim. Então essa palavra de permanecer no mandamento é exatamente o que ele está dizendo, que nós devemos obedecer. E no versículo 4, se você observar, ele fala uma palavra, ele dá uma palavra positiva no 3. Se você permanece no mandamento, você realmente é um cristão. Se você realmente conhece a Deus, é se você permanece. Você não tem como provar que conhece a Deus se você não obedece o mandamento do Senhor. Aí no versículo 4, ele vai dar uma palavra negativa. Olha aí na sua Bíblia. Ele diz: aquele que diz. Se você diz, ele diz: aquele que diz. Preste bem atenção. Se você diz: eu o conheço. A quem? A Deus. Eu o conheço. E não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Eu coloquei a palavra você aqui, porque está dando choque. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Toda pessoa que diz que conhece a Deus, mas não busca guardar os mandamentos de Deus, ele pode dizer que ele é predestinado, ele pode dizer que vai para o céu, ele pode dizer que tem comunhão com Deus, ele pode dizer o que ele quiser. Ele é mentiroso. Não sou eu que dizer. Se tiver algum problema com relação a isso, espere encontrar com o João, se você encontrar, ou converse com o Senhor, porque é a palavra de Deus. Aquele que diz que conhece a Deus, que diz: eu conheço o Senhor, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então ele faz uma colocação positiva no versículo 3, uma negativa no 4, quando ele diz: ó, não é verdade. Aquele que conhece permanece no mandamento, aquele que conhece o Senhor se mantém e obedece o mandamento. Aquele que diz que conhece e não obedece os mandamentos, não conhece, é mentiroso, está pregando mentira, porque não conhece a Deus. E aí ele entra no 5. Aquele, entretanto, ele volta
a fazer a argumentação. Ele diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Note uma coisa aqui, meus irmãos, preste bem atenção. No versículo 3 e 4, ele usa a palavra mandamento. Observaram? Versículo 3 e 4. Quando chega no versículo 5, ele usa a palavra, aquele que guarda a sua palavra. No versículo 4, João está se referindo à palavra de Deus do Velho e do Novo Testamento. Então, quando ele diz: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqui nesse tem sido aperfeiçoado, existe uma divergência por parte de alguns que acham que, na verdade, ele está dizendo que o amor de Deus é aperfeiçoado na pessoa, ou ele pode estar dizendo que Deus é aperfeiçoado. O amor nosso para com Deus é aperfeiçoado, ou o amor de Deus para conosco é aperfeiçoado? Quando se você lembrar lá no texto de João capítulo 15, Jesus vai fazer uma relação entre amor de Deus, estar ligado à videira e guardar a palavra. João vai fazer a mesma colocação lá. Temos que estar ligados à videira, temos que permanecer na palavra para que possamos produzir frutos, e o amor de Deus está sobre nós. Está lá no Evangelho. Então, o que ele está colocando? Ele está colocando que, se verdadeiramente nós guardamos a sua palavra, o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. E ele vai dizer de novo: nisto sabemos. Você lembra que ele falou lá atrás? Aquele que ele diz lá atrás no versículo 3: ora, sabemos que temos conhecido. Aí ele vai dizer de novo: nisso sabemos que estamos nele. Esse nisto sabemos que estamos nele pode se referir ao que está escrito anteriormente, guardar a palavra e ser aperfeiçoado no amor, ou pode estar referindo ao que está posterior, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Irmãos, você sabe se você permanece em Cristo, se você anda como Cristo andou. Quando João escreve isso, João está dizendo que ele diz lá no início do capítulo 1, que ele conheceu Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus. Ou seja, ele está dizendo: Jesus, 100% homem, viveu neste mundo de forma santa, sem pecado e obediente ao Pai. Por isso a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então o que João está dizendo é que a primeira prova que você pode dar se você é cristão é se você obedece a palavra de Deus. E se você obedece a palavra de Deus, você vive neste mundo conforme Cristo viveu. Cristo é o modelo de vida para nós. Quando eu disse aqui que a prova é a prova moral, é porque, na verdade, Jesus foi o único que viveu de forma tal que agradou a Deus pela vida que teve. Jesus cumpriu toda a lei, toda. Ele não transgrediu um único tipo da lei, ele cumpriu toda a lei. Exatamente por ter cumprido e ter vivido conforme a vontade de Deus, o sacrifício dele foi agradável a Deus. E o que João está dizendo é: você precisa provar que é cristão obedecendo a palavra de Deus. Se você não obedece a palavra de Deus e diz que conhece a Deus, que conhece Jesus, você é mentiroso.
Irmãos, é muito duro essa mensagem. É muito duro, porque João já tinha dito lá atrás que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Ele volta a falar de mentiroso. Então esse relacionamento com Deus, e andar como Ele andou, viver como Jesus viveu, é isso que João está dizendo aqui. E agora, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte: o desvio moral de Adão foi a desobediência. Adão foi desobediente. O obedecer é melhor do que sacrificar, como nós vemos na palavra do Senhor, quando Samuel fala com Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. A nossa obediência a Deus está vinculada ao que nós entendemos da soberania de Deus. Nós não somos obedientes a Deus porque nós tratamos Deus como um qualquer. Nós não entendemos que Deus é soberano, que Deus é justiça, que Deus é Deus sério. Por isso nós tratamos a palavra de Deus de qualquer maneira. E vivemos uma vida religiosa achando que Deus se agrada da religião. Se Deus se agradasse da religião, Jesus não tinha chamado os fariseus de hipócritas. Jesus não tinha chamado os fariseus de filhos do diabo. Se a religião fosse algo que salvasse por si mesmo, muitos não chegariam naquele dia e diriam: Senhor, expulsamos demônios em seu nome, profetizamos em seu nome, curamos em teu nome. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ou seja, a prática da iniquidade com a vida religiosa não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. Então, nós precisamos entender isso. Jesus, ele deu o exemplo de obediência. E ele foi 100% obediente. Nós sabemos, meus irmãos, que, na verdade, nós não conseguimos obedecer ao Senhor 100%. Um homem sem Cristo, ou seja, sem nascer de novo, ele não crê na palavra conforme deve crer. Ele não crê que Deus é Deus justo, que Deus é justiça. Ele não crê que Deus é santo. O homem sem Cristo é assim que ele vive. Ele vive na prática do seu pecado. Ele vive sendo manipulado pelo inimigo. Ele vive com desejo do pecado no coração. Esse é o homem sem Cristo. Então o texto não é para ele, mas o homem em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele ama o Senhor, conhece o seu Deus e logo ele obedece por amor. Ele obedece por amor. Ele quer conhecer a palavra, ele quer fazer a vontade do Senhor, ele quer realmente andar conforme o Senhor quer que ele ande. Esse é o nascer de novo. O nascido de novo, o obedecer a palavra não é um peso, mas é um orgulho. O nascido de novo, obedecer a palavra é um desejo de coração. O nascido de novo, ele quer conhecer a palavra, ele quer conhecer o seu Senhor, ele quer saber qual é a vontade de Deus, ele quer saber o que Deus quer para a vida dele, e ele deseja isso. Se você não deseja a palavra, se você não deseja viver como Cristo viveu, eu tenho uma triste notícia para você: você não conhece a Deus. E se você diz que conhece, repita as palavras de João: você é mentiroso. Mentiroso. Porque é isso que o texto diz. O texto diz que aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. Irmãos, esse texto nós temos que aplicar algumas coisas na nossa vida. Primeiro, você tem que entender que o texto é muito sério, como toda a Bíblia, mas aqui não há espaço para a gente ficar alegre. Não há espaço.
Aqui é um texto que tem que trazer ao nosso coração uma reflexão muito séria sobre a nossa vida cristã. O texto é muito sério. Sabemos que ninguém obedece a Deus na totalidade da sua palavra. Nós sabemos disso. Você tem consciência disso, eu tenho consciência, e nós sabemos que nenhum de nós consegue obedecer a Deus na totalidade da palavra. Por isso João diz, no texto anterior, no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos, e a sua palavra, e fazemos Deus mentiroso, a sua palavra não está em nós. O que ele está dizendo? Se a palavra está em nós, nós temos consciência que cometemos pecado. O fato de cometermos pecado, essa verdade que nós cometemos pecado, não pode servir de desculpa para a desobediência. Eu não consigo mesmo guardar a Bíblia, então eu vou levar a vida de qualquer maneira. E Deus é misericordioso, eu sou um eleito, eu sou salvo, eu posso viver de qualquer jeito. Mentira. A verdade de que você não consegue guardar a Bíblia toda não é desculpa para que você não tente guardar a Bíblia toda. Você tem que buscar guardar a Bíblia toda. Vai conseguir? Não. Mas a sua busca pela obediência é que prova o seu conhecimento de Deus. A sua busca pela obediência. A prova do nosso conhecimento e do amor para com Deus é a nossa obediência à palavra dele. Ninguém prova que ama a Deus se não tiver interesse em obedecer a sua palavra. É isso que o texto está colocando para nós. Então, o questionamento que nós precisamos de fazer num texto desse é exatamente o que eu penso com relação à palavra de Deus. Qual é a minha atitude com relação à palavra de Deus? Como eu reajo quando a palavra de Deus diz uma coisa que é contrária àquilo que eu penso? Qual é a minha reação? Às vezes, o que nós fazemos? Mas isso aqui, eu não acredito assim. Meus irmãos, não tem isso. Em que eu acredito, eu deixo de acreditar. A palavra de Deus, ela é lei, ela é verdade. Quer nós gostemos, quer não gostemos, é a palavra de Deus. Fim de papo. Se a Bíblia diz algo, ela diz. Pode até haver uma dúvida com relação a você ter um entendimento mais profundo, mas não pode haver a dúvida de duvidar da palavra. Essa não. Você pode ter dúvida de conhecimento. Não entendi esse texto, não entendi isso aqui, vou procurar ler, vou ler outros textos, vou procurar alguém que sabe, e eu vou correr atrás para me ter um pensamento lógico dentro da palavra. Mas dizer que duvida dela, não. Aí nós não podemos. A prova desse conhecimento nosso de amor por Deus é realmente obedecer a sua palavra. Quem se intitula cristão e é um ponto mais desobediente da palavra é mentiroso e não conhece a Deus. Se alguém vive em pecado deliberadamente, não busca a palavra de Deus, não busca viver conforme a palavra e diz para você que ele é cristão, você pode levantar o dedo e dizer assim: ó, a Bíblia diz que você é mentiroso. Estou dizendo que a Bíblia diz. Não diga ele, eu te digo que você é mentiroso. Você pode até dizer, mas a pessoa vai se sentir ofendida. Mas você, por que você está dizendo que a Bíblia diz? Deixa eu ler o texto. E vai lá em 1 João, capítulo 2, e diz para ele: aquele que não pratica a palavra de Deus e diz que conhece a Deus é mentiroso. Uma outra questão aqui, meus irmãos, com relação a conhecer a Deus. Se vocês lembrarem, nós já falamos isso aqui mais vezes, é que nós não podemos esquecer que crer em João, ou conhecer para João, é ter intimidade pessoal com Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui.
João usa a palavra crer no seu evangelho em 3 raciocínios, em 3 linhas. Primeiro, ele usa a palavra crer como aquele que acredita em Jesus porque viu milagres. E ele diz que esses que creram assim, o Senhor não acreditou neles. João capítulo 2, final do capítulo. João diz ainda: crer em Jesus por conhecimento intelectual não dá salvação a ninguém. Exemplo, João capítulo 3, a partir do versículo 1, quando Nicodemos chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, conhecemos e sabemos que o Senhor procede de Deus. Jesus diz a ele o quê? Nicodemos, necessário te nascer de novo. A fé que salva, ou o crer que salva, para João, é um crer de relacionamento. Você tem que ter relacionamento com Jesus. Então o termo que ele está usando aqui, em conhecer a Deus e permanecer em Deus, em Jesus, é relacionamento pessoal. Não é crer intelectualmente na palavra, não é poder abrir um texto e ler, entender e até explaná-lo. Não é crer porque Deus fez um milagre, porque Deus fez algo maravilhoso, me deu uma bênção, Deus me abençoou. Eu falo sempre isso aqui e falo com vocês. Jesus curou os 10 leprosos. Um voltou para agradecer e os outros 9 foram embora. Foram curados? Foram. Mas o Senhor disse: quem voltou? O samaritano. Então, meus irmãos, crer em Deus, até o diabo crê e estremece. E ele não tem salvação, ele é condenado. O que João está colocando para nós aqui nessa carta é que a primeira prova que você tem que dar como cristão é a prova moral, obediência à palavra, porque você conhece a Deus e você se relaciona com Ele. Você conhece Jesus e se relaciona com Ele através da sua palavra, através da sua vida de oração, através da sua vida de adoração, através realmente de uma vida conforme Ele viveu. Isso é conhecer a Deus. E já nos finalmente, eu quero dizer uma coisa: não se iluda achando que você é cristão, que você é salvo, que você é predestinado, se você não obedece ou busca obedecer a palavra de Deus. Questione a sua salvação. Se eu não busco obedecer a palavra, se eu não zelo por conhecer a Deus, um relacionamento íntimo com Ele, com o Senhor Jesus, por obra do Espírito Santo no meu coração, põe em dúvida a sua salvação. Porque João diz que se não permanecermos na palavra, o amor de Deus não permanece em nós. É só se permanecer na palavra. E aqui, meus irmãos, nós temos um problema muito sério. Eu tenho notado que a igreja dos nossos dias, a igreja moderna, essa igreja dita evangélica brasileira, está muito longe de conhecer a palavra de Deus. É uma igreja formada por pessoas que querem ouvir uma palavra que venha trazer emoções, sentimentos emotivos para cima, usar essa expressão, que não sejam depressivos, mas sejam alegres. Houve uma pregação que muitas vezes fala assim: fulano é um bom pregador,
Quando você vai olhar o que fulano está pregando, você olha a pessoa falando um montoeira de heresia e o outro que se diz cristão aceita como verdade. Só porque a pessoa leu um texto bíblico, citou Deus, citou Jesus, ele está falando verdade. Ah, mas ele leu a Bíblia. Irmãos, Jesus foi tentado com o quê? Com a palavra. O diabo conhece a Bíblia. A Bíblia diz que o inimigo vai se fazer passar por anjos de luz. Então, o que eu quero deixar para você aqui nesta noite, como desafio, é que você realmente busque conhecer a palavra de Deus. Estude a palavra, busque conhecer, busque aplicá-la na sua vida. Participe de estudo bíblico, de escola dominical, leia, procure ler bons comentários, procure aprender, porque sem a palavra você não tem a espada do Espírito que nós estudamos em Efésios capítulo 6. Ela é a espada, ela é a palavra de Deus, e nós temos que buscar essa palavra de Deus. Nós temos que buscar essa palavra. E encerrando, quem busca obedecer sem intimidade é um religioso com fariseu. Lembrem-se, os fariseus eram religiosos que obedeciam, procuravam obedecer o Velho Testamento. Lembra daquele moço que chegou perto de Jesus e disse: Senhor, o que farei para ser salvo? Ele diz: olha, guarda os mandamentos, tenho guardado todos eles, então vai ver de tudo que tem e siga-me. Ou seja, religioso, guardava os mandamentos, mas não queria seguir Jesus, não queria abandonar o mundo para servir ao Senhor. Essa é a realidade daquele rapaz. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque tentar obedecer a Deus sem ter intimidade com Ele também é a mesma situação, não o conhece. Quem diz que tem intimidade e não obedece é mentiroso. Que o Senhor, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos alertar na palavra dele, para que nós possamos entender de forma bem clara que ser cristão tem que passar pela prova moral, obedecer a palavra de Deus. Se não obedece a palavra de Deus, não tem conhecimento nenhum de Deus, não tem intimidade com Deus, não conhece o Senhor Jesus, não tem intimidade com o Senhor. E quem diz que conhece e não obedece é mentiroso. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos colocar em pé e vamos orar em nosso Deus. Pai querido, nós queremos lhe agradecer a Deus, apesar de que tua palavra vem sobre nós de forma muito pesada e num desafio muito duro das nossas vidas, num questionamento muito duro, ao ponto, Pai, tua palavra dizer que nós podemos ser mentirosos. Nós podemos estar mentindo para nós mesmos, mentindo para os nossos próximos, mentindo, Pai, para o Senhor, e a tua verdade às vezes não está em nós, porque nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira, viver conforme nós achamos que podemos viver, e isso, Pai, não é verdade. Nós temos que viver conforme o Senhor Jesus viveu, nós temos que obedecer conforme o Senhor Jesus obedeceu, e nós devemos, ó Pai, buscar isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, para que possamos, ó Pai, estar cada vez mais íntimos do Senhor. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Leva-nos para os nossos lares com a tua bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu, viveu de forma piedosa por nós. O amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. A direção e unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.